Olá pessoal, esses dias vocês devem ter notado uma ausência no canal aí de novos vídeos. Acontece que anualmente, pelo fato de ser indígena, eu realizo um evento, um ritual, em que eu vou para a mata com toda a minha família e lá nos isolamos e vivemos do mesmo modo que os nossos ancestrais vivem. À medida que fui fazendo isso, outras pessoas que não são indígenas quiseram me acompanhar e passaram a me acompanhar, e isso passou a desenvolver a necessidade de organizar cada vez melhor esse evento. E essa organização fez com que eu precisasse passar, antes do evento, 15 dias dentro da mata. E aí fiquei impedido de gravar novos vídeos. Estou retornando agora com novos vídeos para que vocês possam assistir. Peço desculpa pela ausência, mas estamos de volta aí com toda a força. Acompanhe a gente. Vamos lá. Hoje eu vou atender um pedido especial de um fã chamado Renan Becker. Então o vídeo de hoje é atendendo a solicitação dele, que disse já ter assistido todos os meus vídeos do canal. Então você merece, camarada, você pediu para que eu falasse melhor sobre medo, fuga e como lidar melhor com esse sentimento. Então primeiro vamos entender o sentimento, vamos explicar isso aí, para que daí a gente trabalhe melhor da maneira que você perguntou o que fazer para lidar melhor com esse sentimento. Vamos lá. Entendendo o comportamento de medo, fuga. Primeiro, veja só, a resposta de medo, a qual inicialmente foi estudada de maneira técnica e científica, dando uma ordem funcional, foi feito inicialmente por um sujeito chamado Cannon. E por isso passamos a estudar as reações que ocorrem quando uma pessoa está com medo, com pânico, como sendo a síndrome de Cannon. Então o que acontece quando o indivíduo tem medo? A pupila se dilata, o indivíduo sente vontade de urinar, defecar, frio na barriga, a pele fica pálida, o que indica vasoconstrição periférica, a boca fica seca, os pelos ficam eriçados do corpo. Quando ele foi estudar, ele percebeu que todas essas reações tinham, na verdade, uma função. Ou seja, aquilo que as pessoas chamam de medo, rapaz, eu me pelei de medo, fiquei branco de medo. Rapaz, meus pelos ficaram arrepiados de tanto medo que eu fiquei, senti um frio na barriga, olha, me mijei de medo, defequei de medo. Então, todos esses discursos, o Cannon percebeu que, na verdade, tinha uma função, e uma função de resguardar e de garantir a sobrevivência do sujeito. Aquela coisa, o meu coração quase sai pela boca de tão rápido que ele bateu. Essa ideia, na verdade, ela foi trabalhada como Cannon, ataque cardíaco, isso ocorre porque tem uma função para garantir a sobrevivência do sujeito. Então esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. Agora, essas respostas de medo, elas não são exclusivas dos seres humanos. Elas ocorrem em diversos e diferentes animais, principalmente os animais que já possuem sistema nervoso central. E quanto mais avançado e mais elaborado o sistema nervoso central, principalmente quanto mais desenvolvida uma área que nós chamamos de amígdala, a qual envia as respostas de pânico quando ativada, a mesma área da amígdala que é responsável pela memória operacional. Por isso que quando as pessoas ficam com medo, ao ativar a parte de resposta de pânico, muitas pessoas têm dificuldade de lembrar o que aconteceu durante o evento em que estavam com medo. Elas vão lembrar tudo muito bem que aconteceram antes, mas durante o evento que acontece, elas têm muita dificuldade, porque a mesma área que dispara, que fica hiperativa para disparar a resposta de pânico, é a área que processaria também as respostas de memória operacional. Então, devido a essa sobrecarga, o organismo prioriza a sobrevivência sempre, e as respostas de medo quase sempre estão ligadas à sobrevivência. Em função disso, a parte da memória operacional acaba ocorrendo falhas. Então esse é um primeiro ponto que devemos observar, mas devemos entender o seguinte, já que o medo ele está presente em praticamente todos os mamíferos, o medo está presente em aves, o medo está presente em répteis, agora veja, em instâncias diferentes, dependendo do desenvolvimento dessas estruturas cerebrais, a gente pode pensar como o medo se desenvolver, por que o medo funciona dessa maneira. O primeiro ponto que devemos ter claro, e aí vamos pensar no parâmetro humano, todas as respostas têm uma função, porque o medo, ele evolutivamente surgiu, se desenvolveu, se modelou para garantir a nossa sobrevivência contra o ataque de feras. Ou seja, as nossas feras, as feras que nos agarravam, que desejavam se alimentar da gente, elas tinham garras,
elas tinham presas, dentes, elas arranhavam, elas mordiam. E em função disso, as nossas características de medo se desenvolveram. O que é interessante, veja, as respostas que nós apresentamos com medo é para nos defendermos de seres que possuem garras e dentes, seres que nos agarram e que queriam nos devorar. É por isso que quando sentimos medo, temos a vasoconstrição periférica, ou seja, ficamos pálidos. Por quê? Porque ao mesmo tempo dá ataque cardíaco para bombear mais sangue para os grandes músculos, por isso que o indivíduo pensa que não tem força, mas quando ele vai correr, ele corre muito mais do que ele correria numa condição normal. Se ele vai pular um muro, ele pula com muito mais facilidade do que ele pularia numa condição normal. Se ele vai empurrar alguma coisa ou bater em alguma coisa, ele bate com muito mais força do que ele bateria ou empurraria numa condição normal. Por quê? Porque nesse momento, o glicogênio é quebrado pela ação da adrenalina e do cortisol em partículas de glicose. Então a biodisponibilidade de açúcares, de energia no corpo, aumenta assustadoramente. E aumenta essa quantidade de energia, essa biodisponibilidade, para que ele tenha mais força mesmo nos músculos. Ao mesmo tempo, o coração bombeia para que mais oxigênio e mais nutrientes possam ir aos músculos, para que o indivíduo tenha mais força de fugir ou de atacar, se for necessário. O ataque quase sempre surge quando o indivíduo não tem a possibilidade de fugir. Então, o que acontece? Veja, por que o sangue, então, sai da pele e o indivíduo fica pálido? Porque como essas feras primitivas tinham garras e tinham dentes, o indivíduo com taquicardia batendo muito forte, pressão sanguínea elevada, ele levasse ali uma patada e ferisse, ele poderia morrer de hemorragia muito rapidamente. É por isso que o fator de coagulação do sangue também aumenta quando as pessoas estão com medo. O medo faz o fator de coagulação aumentar. E o que é mais interessante, como na superfície do corpo, ou seja, o sangue venoso, tudo, ele vai muito para a profundidade do corpo, ao levar uma patada ou arranhões superficiais, as pessoas não sangram muito quando estão com medo. O sangue, ele sai da superfície do corpo e vai praticamente todo para o interior do corpo. Mas não é só isso que ocorre. O indivíduo também sente necessidade de liberar fezes, caso ele tenha. Ele sente necessidade de se urinar, caso ele tenha. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o indivíduo, sem peso nos intestinos, sem peso na bexiga, ele vai correr melhor. Ainda tem um outro fenômeno aí que ocorre. Veja, como nós éramos vítimas de predação também, no momento que nós nos defecamos e nos sujamos de fezes e tudo, muitos predadores tendem a renunciar. Imagine você caçando pássaros, mata um passarinho e quando pega ele está totalmente defecado. O que você prefere? Essa espécie de passarinho que se defeca todo ou um passarinho que você mata e continua limpinho e que as fezes ficaram contidas no intestino? Então foi mais ou menos assim que nos desenvolvemos. Por isso que é tão comum quando as pessoas têm um grande medo, se elas estiverem com os intestinos cheios, elas evacuarem. Porque isso facilita, inclusive, por exemplo, se elas receberem pancadas na região estomacal, na região dos intestinos, o risco de hemorragia é menor. E as feras primitivas, elas atacavam com garras, mordidas e pancadas. Então, em função disso, abrimos os esfíncteres para que as fezes possam sair com mais facilidade. O peristaltismo aumenta também nessa região. Por que sentimos o frio na barriga? Esse é simples de entender. O sangue, ele para o processamento de alimentos que estão naquele momento, ele sai dessa região. E como o sangue sai, a sensação que a gente tem é de que esfriou, porque o sangue, ele que é responsável também pelo aquecimento. Então daí essa sensação de frio na barriga. Por que a pupila dilata? A pupila dilata porque assim a gente consegue visualizar melhor as rotas de fuga, porque entra mais luz e a gente tem mais facilidade. Por que a gente sua? E as pessoas falam sua frio? Porque suando é mais difícil agarrar uma pessoa suada, é mais difícil prender o sujeito suado. Por que a boca fica seca? Porque a boca ficando seca, o indivíduo pode morder para se defender e sem a umidade da saliva, essa mordida corre menos risco de infecção bacteriana. As bactérias não sobrevivem também a ambientes secos. Então, se eu for aqui, sair elencando todas as características do que ocorre com o sujeito quando ele está com medo, vocês irão perceber que todas as reações que o corpo tem são reações programadas para garantir que ele possa fugir ou lutar caso necessário. Mas, como é que a gente vai fugir ou lutar quando a gente precisa, por exemplo, apresentar um trabalho?
por que as reações que nós temos quando a gente vai apresentar um trabalho dentro de uma plateia são as mesmas reações de medo que nós temos quando vamos lutar contra uma fera? Por que é tão terrível? Por que é tão diferente dessa forma? Ora, gente, é que o programa básico do cérebro, ele está estruturado e ele vai responder da mesma maneira sempre. Porque essas respostas de medo são respostas primitivas que fogem ao controle consciente, se processa na área da amígdala. É por esse motivo que existem pessoas que foram guerreiras e lutadoras a vida inteira, em determinado momento dizem: doutor, eu não sei o que está acontecendo. Olha, eu sempre fui corajoso, sempre fiz tudo, mas agora eu estou sendo invadido por um medo que eu não controlo. E eu não sei o que está acontecendo. Esse medo que ele não controla ocorre porque se processa numa área do cérebro que ele não tem controle. São associações involuntárias. E uma vez que isso é ativado, resta a ele sentir esse pânico enorme. Então ele precisa de fato procurar um profissional. E um profissional da análise do comportamento, que vai gradativamente criar um programa de dessensibilização. E esse programa de dessensibilização vai fazer com que a resposta da amígdala dele seja desativada. Isso será feito quando, por condicionamentos, quase sempre expondo o sujeito não ao estímulo que ele tem medo, mas a estímulos aproximados, que se assemelham àquele e que são suficientes para que o cérebro identifique que não precisa mais disparar para aquele estímulo específico. Mas, doutor, me dá um medo e eu não sei em que situação me dá o medo, simplesmente vem aquela sensação. A isso chamamos de síndrome de pânico, quando o indivíduo passa a ter a crise de pânico simplesmente por ter medo de ter a crise. Nessa situação, ele já não identifica mais qual é o fenômeno do ambiente que dispara a crise de pânico. É aí que o profissional entra. Ele vai fazer toda uma análise da vida do sujeito, em quais são os ambientes, os horários, o momento histórico em que aquilo ocorre, para que ele possa fazer o levantamento, identificar quais são os estímulos discriminativos que aliciam aquelas respostas de um sujeito, para que daí ele possa ir criando o programa de dessensibilização e possa trazer esse sujeito para a normalidade. Então, Renan, espero que fique claro. Veja bem, é bem possível você lidar com o medo patológico sozinho, mas vai ser muito mais difícil do que procurando um profissional que entenda as regras da dessensibilização, que eu posso gravar um outro vídeo para falar sobre isso. A dessensibilização trata-se da exposição gradual a estímulos semelhantes, até que o indivíduo se sinta preparado, porque a amígdala já não dispara mais automaticamente, uma vez que foi progressivamente sendo apresentado o estímulo aversivo, e aí o indivíduo vai conseguir, em outro momento, entrar em contato com esse estímulo aversivo. Só que o pânico aparece em outras situações, como provas, por exemplo. O que nós, analistas do comportamento, fazemos é sempre treinar o sujeito o máximo possível próximo do evento em que pode disparar pânico. Sabe por quê? Porque o medo é uma resposta que pode aparecer sempre que alguma novidade aparece, sempre que algo que o indivíduo não tem experiência como lidar está posto na frente dele. Então veja, se o indivíduo não tem o hábito de fazer provas, de fazer concursos, se o indivíduo não tem o hábito de se desafiar, quando ele é posto nessa situação por não ter resposta, a resposta que o organismo inteligentemente formata é a resposta de pânico, de medo. Então, sabendo disso, sempre que as pessoas estão se preparando para qualquer situação, nós procuramos fazer um programa de treinamento que o aproxime ao máximo da situação aversiva que ele vai enfrentar em algum momento da vida dele. Espero ter sido claro. Renan e os demais que estão assistindo, qualquer dúvida ou qualquer melhora que queiram que eu faça no vídeo, é só comentar aí embaixo que a gente vai fazer isso. Um abraço grande, valeu por acompanhar o canal.